No coração de São Paulo, entre o som apressado dos passos no shopping e o perfume doce que escapava das vitrines de uma confeitaria elegante, um encontro improvável estava prestes a mudar o destino de 3 vidas. Ricardo Silva, um empresário conhecido por sua frieza nos negócios e sua fortuna construída à base de tecnologia e ambição, não imaginava que naquele dia comum, algo simples como o pedido de um bolo seria capaz de desmontar as paredes invisíveis que ele mesmo havia construído ao redor do coração. Enquanto ele esperava o café ser servido, seus olhos foram atraídos para a cena ao lado do balcão. Uma mulher franzina, de olhar cansado, discutia com a dona da confeitaria. Tentava, em vão, negociar o preço de um pequeno bolo de aniversário. Ao seu lado, um menino observava em silêncio, segurando firme a mochila gasta, como se tivesse aprendido cedo demais o peso das dificuldades. O som da conversa parecia comum para quem passava distraído, mas havia algo na voz daquela mulher que soava diferente. Uma mistura de desespero contido e dignidade ferida. Ricardo não sabia, mas estava diante de Maria Oliveira, uma mãe solteira de 35 anos que lutava todos os dias contra a asma, a falta de dinheiro e o medo de não conseguir dar ao filho o futuro que ele merecia. Ela não pedia esmolas. Pedia apenas um pedaço de alegria para o aniversário de Pedro, seu menino de 8 anos, que naquele momento tentava esconder a decepção com um sorriso tímido. Foi nesse instante que algo em Ricardo quebrou. Talvez fosse o olhar do garoto, talvez a lembrança distante de quando ele também era criança e sonhava com menos números e mais afeto. Ele se levantou, aproximou-se do balcão e, sem pensar muito, ofereceu-se para pagar o bolo. Um gesto simples, que parecia pequeno diante do tamanho do mundo, mas que seria o ponto de partida de uma transformação profunda, silenciosa e irreversível. O que começou como um ato de gentileza, logo se tornaria uma ponte entre 2 universos completamente diferentes, o da abundância material e o da escassez cotidiana. Ricardo, acostumado a tomar decisões que moviam milhões, de repente se viu diante de algo que dinheiro algum poderia comprar. A humanidade perdida nas entrelinhas da própria rotina. A conversa que se seguiu foi breve, mas carregada de algo que nem o empresário nem a mãe esperavam encontrar: verdade. Pedro, curioso e espontâneo, falou sobre a escola, sobre o sonho de ser cientista e sobre o que a mãe sempre dizia: que o valor de uma pessoa não estava no que ela tinha, mas no que ela fazia pelos outros. Ricardo, que sempre acreditou que o sucesso era uma corrida solitária, se viu tocado por aquelas palavras simples vindas de um menino que mal entendia o tamanho das barreiras que enfrentava. Quando Maria agradeceu, envergonhada e emocionada, Ricardo tentou responder, mas sua voz falhou. Ele não sabia que aquele pequeno gesto, aquele bolo de aniversário, seria o início de uma jornada que colocaria em xeque tudo o que ele pensava sobre felicidade, propósito e amor. A partir desse momento, os caminhos de Ricardo, Maria e Pedro se entrelaçariam em uma história que provaria que a empatia pode atravessar classes sociais, que a bondade é uma força silenciosa capaz de transformar até o mais endurecido dos corações, e que às vezes o destino se apresenta nas formas mais inesperadas. Um olhar, um bolo, uma simples conversa em meio ao barulho da cidade. Mas o que viria depois desse encontro é o que realmente vai mexer com você. O que começou como um gesto de compaixão evoluiria para algo muito maior. Uma relação que desafiaria preconceitos, despertaria sentimentos adormecidos e inspiraria mudanças que alcançariam centenas de pessoas. Você vai descobrir como um homem, acostumado a medir o mundo em números, passou a enxergar o verdadeiro valor das pessoas. Vai entender como uma mulher, que lutava para respirar e sobreviver, se tornaria o ar que renovaria uma vida inteira. E como um menino, com sua pureza e sabedoria precoce, se tornaria a ponte entre 2 corações e o símbolo de uma transformação que ninguém poderia prever. Fique até o fim, porque o que vem depois desse primeiro encontro vai te fazer repensar o que realmente significa ajudar alguém. Vai mostrar que um simples ato pode acender uma corrente de bondade capaz de mudar o rumo de muitas vidas. E talvez, ao final dessa história, você também perceba que o verdadeiro poder não está no que possuímos, mas no que somos capazes de despertar nos outros. Nos dias que se seguiram àquele encontro improvável na confeitaria, Ricardo Silva não conseguiu apagar da mente a imagem de Maria e de seu filho. A cena parecia se repetir em sua cabeça como um eco persistente. O olhar contido de gratidão,
a voz trêmula, o bolo simples embalado com cuidado como se fosse um tesouro. Para um homem acostumado a reuniões, contratos e prazos, era estranho perceber que um momento tão comum havia lhe deixado tão inquieto. Ele tentou seguir sua rotina de sempre. Chegava cedo à sede da Silvatech, cumpria uma sequência interminável de compromissos e encerrava o dia com a mesma sensação de vazio que o acompanhava há anos. Mas dessa vez algo estava diferente. Entre uma reunião e outra, Ricardo se pegava distraído, imaginando o que teria acontecido com aquela mulher e seu filho. Teriam conseguido comemorar o aniversário? Será que Maria havia conseguido trabalhar, mesmo com a respiração curta e a tosse frequente que ele havia notado? Movido por uma curiosidade que logo se tornaria empatia genuína, Ricardo pediu a um de seus assistentes de confiança que encontrasse mais informações sobre ela. O relatório que recebeu dias depois foi como um soco silencioso. Maria Oliveira, 35 anos, natural do interior do Paraná. Vivia de aluguel em um pequeno quarto nos fundos de uma casa simples, na zona leste de São Paulo. Trabalhava em 3 empregos informais, como diarista, atendente em uma lanchonete noturna e babá nos fins de semana. Tudo para sustentar o filho e pagar os remédios para controlar a asma que, muitas vezes, a deixava sem fôlego. Ricardo leu cada linha com atenção crescente. Descobriu que, apesar da rotina exaustiva e da falta de recursos, Maria ainda encontrava tempo para ajudar vizinhos em situações piores que a dela. Tinha o hábito de deixar pequenas doações. Uma cesta básica aqui, um brinquedo usado ali, e, principalmente, de nunca deixar Pedro faltar à escola. A professora do menino havia comentado em uma entrevista que ele era um aluno excepcional, curioso, educado e sempre falava com orgulho da mãe. Essas informações mexeram profundamente com Ricardo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu vergonha da própria indiferença. Passou a lembrar de quantas vezes ignorou pedidos de ajuda, quantos funcionários havia demitido sem sequer olhar nos olhos, quantos projetos sociais havia rejeitado porque não geravam retorno financeiro. De repente, todo o império que construíra parecia menor diante da grandeza silenciosa daquela mulher que lutava sozinha, sem reclamar, apenas com coragem e amor. Foi nesse turbilhão de sentimentos que Ricardo decidiu fazer algo mais. Ele não queria apenas oferecer caridade, queria oferecer oportunidade, queria ser parte da mudança que Maria tanto merecia. Em uma noite de insônia, revisitou mentalmente todos os caminhos que o levaram até ali. Lembrou-se da própria infância simples, da mãe que costurava para fora, do pai que sempre repetia que riqueza de verdade é poder ajudar alguém a se levantar. Talvez, sem perceber, ele tivesse passado a vida inteira tentando provar o contrário, até aquele instante. Na manhã seguinte, Ricardo ligou para um de seus diretores e pediu para revisar uma vaga administrativa que estava aberta há meses. Queria adaptá-la, criar um ambiente onde Maria pudesse trabalhar com dignidade, com horário flexível e plano de saúde. Não revelou o motivo, apenas disse que seria uma nova fase para a empresa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maria enfrentava um novo dia com a mesma força de sempre. Tossia, mas não parava. Pedro, ao ver a mãe cansada, preparava o próprio café da manhã e a abraçava antes de sair para a escola. Ele ainda lembrava do moço do bolo, como chamava Ricardo. Um dia eu vou poder ajudar as pessoas como ele ajudou a gente, mãe, dizia com convicção. E Maria sorria, sem imaginar que aquele homem já estava se movendo novamente por eles. Nas semanas seguintes, Ricardo não apenas acompanhou discretamente o cotidiano de Maria, como começou a observar o mundo ao seu redor com outros olhos. Passou a notar as pessoas invisíveis, o segurança que o cumprimentava todos os dias, a faxineira que limpava seu escritório antes do expediente, o entregador que atravessava a chuva com pressa. Era como se pela primeira vez ele enxergasse o que sempre esteve ali, a força anônima que movia a cidade. A empatia, que começara como curiosidade, transformou-se em reflexão e, pouco a pouco, em propósito. Ricardo sentia que estava prestes a dar um passo que mudaria não apenas a vida de Maria e Pedro, mas também a dele próprio. E antes de continuar essa jornada, eu quero te fazer um convite sincero. Se essa história está te tocando de alguma forma, se você acredita que pequenas atitudes podem transformar destinos, aproveita agora para se inscrever no canal. Aqui, cada capítulo dessa narrativa foi feito para te inspirar, para te lembrar que ainda existe bondade, mesmo nos lugares mais inesperados. Clica aí e vem acompanhar até o final, porque o que vai acontecer a seguir vai te surpreender.
e talvez te faça olhar para a vida com outros olhos também. Naquela manhã nublada de terça-feira, Ricardo Silva chegou à sede da Silvatec com um plano claro em mente. Não era uma fusão, nem um novo projeto milionário. Era algo muito mais simples, mas que o deixava estranhamente nervoso. Em suas mãos, um envelope com uma proposta de emprego. No topo, o nome dela, Maria Oliveira. Ele já havia providenciado tudo. Uma vaga adaptada para o ritmo de vida dela, com horário reduzido, benefícios completos e um plano de saúde capaz de cobrir seus tratamentos respiratórios. Era a primeira vez que um gesto profissional dele nascia de um impulso emocional. E por incrível que pareça, foi também o primeiro que lhe pareceu realmente importante. Quando o carro de Ricardo parou em frente à casa onde Maria morava, o contraste entre os dois mundos ficou evidente. O portão enferrujado, as paredes descascadas e o som das crianças brincando na rua compunham um cenário distante de qualquer sala de reunião. Ele desceu do carro e respirou fundo antes de tocar a campainha. Maria atendeu com a expressão surpresa e desconfiada. Não esperava vê-lo ali, muito menos de terno e com uma pasta nas mãos. Ricardo, sem rodeios, explicou que estava ali porque acreditava no potencial dela e porque sabia que, dadas as oportunidades certas, ela poderia reconstruir a própria vida. Eu não estou aqui para te dar caridade. Maria, estou aqui para te oferecer trabalho, dignidade. Você me impressionou mais do que imagina, disse ele, com a voz calma e firme. Maria ficou em silêncio por alguns segundos. O orgulho e a prudência gritavam para recusar, mas o cansaço e o olhar de esperança do filho, que observava da janela, falaram mais alto. Com os olhos marejados, ela aceitou. Os dias seguintes foram marcados por uma mistura de nervosismo e expectativa. Maria começou a trabalhar na Silvatec como assistente administrativa. No início, sentia-se deslocada entre computadores modernos e pessoas de terno, mas Ricardo fez questão de acompanhá-la pessoalmente nos primeiros dias. Ele apresentou a equipe, garantiu que ela recebesse todo o treinamento necessário e supervisionou sua adaptação. As primeiras semanas não foram fáceis. Alguns funcionários cochichavam pelos corredores, insinuando que Maria havia conseguido o emprego por motivos pessoais. Ricardo, ao descobrir os rumores, reagiu com firmeza. Convocou uma reunião geral e fez um discurso que ficou marcado na empresa. A Silvatec sempre valorizou competência e caráter. E é exatamente isso que Maria representa. Quem não entende o valor da empatia, não entende o propósito desta companhia, declarou diante de todos, com uma serenidade que silenciou qualquer resistência. A atitude dele não passou despercebida. Para Maria, aquele gesto significava mais do que uma defesa. Era uma demonstração de respeito. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que alguém acreditava nela sem julgá-la pela aparência ou pela condição social. Com o passar dos meses, Maria se destacou. Organizada e atenta, ela encontrava soluções simples para problemas que passavam despercebidos pelos demais. Ricardo, por sua vez, descobria prazer em algo que há muito não sentia: o contato humano verdadeiro. As conversas com ela se tornaram o ponto alto de seus dias. Falavam sobre tudo, sobre o filho dela, sobre a vida, sobre as coisas que o dinheiro não comprava. Certa tarde, durante uma crise de asma, Maria quase desmaiou na sala de reuniões. Ricardo, que estava por perto, a socorreu sem hesitar. Levou-a pessoalmente ao hospital e ficou ao lado dela até que o quadro se estabilizasse. Naquele quarto branco, entre aparelhos e o som abafado do oxigênio, ele percebeu o quanto se importava. Não era mais compaixão ou culpa, era carinho. Era preocupação genuína. Depois desse episódio, Ricardo passou a se aproximar mais também de Pedro. Começou a buscá-lo na escola de vez em quando, o convidava para conhecer o escritório e o deixava brincar com os robôs que a empresa desenvolvia em seus laboratórios. O garoto se encantava com as máquinas, mas o que mais o fascinava era a atenção que Ricardo lhe dava. Certa noite, enquanto observava Maria e Pedro rirem juntos em um jantar simples em sua casa, Ricardo sentiu uma paz que não experimentava há anos. Ele, que sempre acreditou que o sucesso estava em multiplicar lucros, começava a perceber que o verdadeiro sentido da vida estava em multiplicar afetos. Entre planilhas e projetos, nasceu algo inesperado, um sentimento que ia além da gratidão e da amizade. Ricardo começou a se ver dividido entre a razão e o coração. Ela era forte, corajosa e trazia à tona o melhor dele. Ele, acostumado a controlar tudo, agora se rendia a algo que não podia ser planejado. Maria, por sua vez,
resistia ao que sentia. Não queria confundir o homem que lhe dera uma chance com o homem que começava a mexer com seu coração. Mas cada gesto, cada olhar, cada palavra dele a fazia acreditar que talvez o destino estivesse lhe devolvendo tudo que a vida havia tirado. O que começou como um ato de bondade estava se transformando em algo maior. Algo que escapava à lógica dos negócios e das aparências. E, pela primeira vez, Ricardo Silva entendeu que ajudar alguém pode ser o primeiro passo para se reencontrar consigo mesmo. Os rumores começaram de forma sutil, quase imperceptível. Alguns sussurros pelos corredores, olhares desconfiados e comentários maldosos sobre a relação entre Maria e Ricardo começaram a chegar aos ouvidos da jovem mãe. No início, ela tentou ignorar, mas a tensão cresceu à medida que colegas insinuavam que seu emprego era fruto de interesses pessoais do empresário e não de sua competência. Cada comentário parecia pesar mais do que os últimos 3 anos de trabalho árduo. Maria se sentia vulnerável, confusa e frustrada. Ela sabia que havia conquistado cada passo com esforço, mas a dúvida e o julgamento dos outros começavam a corroer sua confiança. Ricardo, que até então se orgulhava de proteger a mulher e o filho, percebeu que precisava agir não apenas como seu empregador, mas como alguém que se importava profundamente. Uma tarde, depois de ouvir mais um comentário insensível sobre Maria, Ricardo a chamou para uma conversa. Sentaram-se em um canto discreto da cafeteria próxima à empresa, onde o aroma do café e dos doces criava uma sensação de refúgio do mundo lá fora. Ela olhava para o chão, evitando o olhar dele, enquanto ele falava com calma, mas com intensidade. Maria, sei que tenho ouvido coisas sobre você. Quero que saiba que nada do que dizem tem fundamento. Eu vejo seu esforço, sua dedicação, sua honestidade. E mais do que isso, eu vejo quem você realmente é. Disse ele, segurando as mãos dela por um instante, transmitindo firmeza e carinho ao mesmo tempo. Ela respirou fundo, tentando conter a emoção. Finalmente, ergueu o olhar e encontrou nos olhos dele algo que ia além da preocupação profissional. Algo verdadeiro, genuíno e inesperado. Ricardo continuou com a voz baixa, mas cheia de sinceridade. Eu me importo com você, Maria. Não por conveniência, não por obrigação, mas porque você mudou minha vida. Quero que acredite nisso. Quero que saiba que eu te amo. As palavras caíram sobre ela como uma chuva suave depois de anos de calor escaldante. Maria sentiu o peso de toda a insegurança e dos medos dissolver-se, substituído por algo que há muito tempo não sentia: segurança. Mas, ao mesmo tempo, a intensidade da declaração trouxe dúvidas. Ela se perguntava se poderia confiar completamente naquele homem que, até pouco tempo atrás, parecia distante e inacessível. Nos dias seguintes, a tensão da vida cotidiana continuou, mas a relação entre Ricardo e Maria começou a se fortalecer. Ele a apoiava em cada desafio, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho. A crise da asma voltou a aparecer, e ele estava sempre por perto, pronto para socorrê-la. Pedro, por sua vez, começou a vê-lo como uma figura de referência, alguém que combinava afeto, proteção e entusiasmo. Apesar do amor crescente, Maria ainda lutava com o medo de perder sua independência e de ser mal interpretada pelos outros. Conversava frequentemente com Ricardo, questionando o futuro e a sinceridade dos sentimentos. Cada diálogo era uma mistura de medo e esperança, mas também de descobertas profundas. Eles aprendiam mais sobre si mesmos a cada conversa, sobre coragem, vulnerabilidade e a importância de se abrir para o outro. Ricardo, por outro lado, começou a perceber que amar alguém não era apenas sentir, mas agir. Era defender, apoiar, reconhecer o valor do outro e enfrentar qualquer obstáculo juntos. A pressão externa dos rumores não diminuía o sentimento. Pelo contrário, reforçava a necessidade de se posicionar e de mostrar que a relação não era baseada em interesses superficiais, mas em respeito, confiança e paixão genuína. Foi em uma noite tranquila, após um jantar simples em casa, que Ricardo decidiu dar o próximo passo. Sentaram-se na sala, Pedro dormindo no quarto ao lado, e ele falou com firmeza e ternura. Maria, eu não posso mais esconder o que sinto. Quero que esteja ao meu lado, não apenas como mãe do meu filho ou colaboradora da empresa, mas como minha companheira. Eu te amo. Quero me casar com você. Quero construir uma vida juntos, baseada no que realmente importa: amor, respeito e família. As palavras encontraram eco no coração de Maria. Ela sentiu que finalmente todas as barreiras que a vida havia erguido
Medo, desconfiança, insegurança começaram a cair. Em silêncio, segurou as mãos dele e respondeu com a mesma sinceridade, aceitando não apenas a proposta de casamento, mas também o compromisso de viverem juntos os desafios e alegrias que a vida reservava. A partir desse momento, a relação de Ricardo e Maria se transformou completamente. Não havia mais segredos, apenas confiança e uma parceria sólida. Eles começaram a planejar o futuro juntos, unindo os mundos que antes pareciam tão distintos. A empresa, a família e a vida pessoal se entrelaçavam de maneira harmoniosa, mostrando que amor verdadeiro não conhece barreiras. Essa fase da história mostra como o amor e a coragem podem superar rumores, medos e inseguranças, transformando não apenas a vida de duas pessoas, mas de todos ao redor. Ricardo e Maria provaram que, quando há respeito e dedicação, nenhum obstáculo é grande demais para quem se ama de verdade. O anúncio das mudanças na Silva Tech foi recebido com surpresa e curiosidade por todos. Ricardo Silva, acostumado a decisões rápidas e impessoais, dessa vez quis mostrar que o sucesso de uma empresa não se mede apenas pelos números no balanço, mas também pelo impacto que ela causa na vida das pessoas. Em uma reunião geral, ele revelou a criação de um novo setor, Responsabilidade Social Corporativa, destinado a apoiar funcionários e comunidades carentes. A iniciativa era ousada e diferente de tudo que a empresa havia feito antes, refletindo uma transformação que ia muito além dos lucros. Maria acompanhava na apresentação ao lado de Ricardo, sentindo orgulho e um pouco de nervosismo. Ela sabia o quanto essa mudança era significativa, não apenas para a empresa, mas para todos que dependiam de oportunidades iguais e justas. Pedro, curioso e atento, acompanhava de casa, ansioso para ver o pai adotivo se tornando um agente de transformação também no mundo corporativo. Enquanto a empresa se ajustava às novas diretrizes, Ricardo começou a planejar o casamento. Não queria uma cerimônia extravagante ou repleta de luxo. Queria algo que refletisse a essência do que ele e Maria haviam construído juntos: amor, respeito e simplicidade. A festa seria pequena, com amigos próximos, familiares e colegas que realmente compreendiam a importância de valores como empatia, solidariedade e gratidão. Nos preparativos, Maria escolheu detalhes que tornassem o evento íntimo e significativo. Cada decoração, cada escolha de música, cada voto personalizado refletia a trajetória deles. Ricardo, que sempre esteve acostumado a decisões corporativas, sentiu-se profundamente envolvido por cada escolha emocional, percebendo que a vida pessoal podia ser tão transformadora quanto qualquer projeto de negócio. O dia do casamento chegou, e a atmosfera era de alegria contida. A cerimônia foi realizada em um jardim simples, cercado por árvores e flores naturais. As pessoas presentes sentiam que estavam testemunhando algo especial. Não apenas a união de duas pessoas, mas o símbolo de que amor e humanidade podiam prevalecer acima de qualquer convenção social ou status financeiro. Pedro entrou acompanhado de uma tia querida, segurando pequenas flores que seriam espalhadas pelo caminho da noiva. O menino, que já havia aprendido muito sobre generosidade e empatia, estava radiante, observando cada detalhe com o olhar atento e curioso que sempre encantava Ricardo. Ele sabia que, de certa forma, aquela cerimônia também era um presente para ele, a materialização de sonhos que pareciam distantes há pouco tempo. Quando Maria entrou, vestindo um vestido simples, mas elegante, Ricardo sentiu o coração apertar de emoção. Cada passo dela em direção a ele parecia carregar toda a trajetória de luta, esperança e superação que os trouxe até ali. Ele percebeu que riqueza verdadeira não está em bens materiais, mas na intensidade com que se ama, se cuida e se compartilha a vida. Os votos foram personalizados, refletindo o que realmente importava para eles. Maria falou sobre coragem, resiliência e amor incondicional, destacando o quanto Ricardo havia transformado a vida dela e de Pedro, não apenas com gestos materiais, mas com atenção, cuidado e presença constante. Ricardo, por sua vez, falou sobre descoberta, mudança e redenção pessoal. Admitiu que a vida que levava antes era vazia apesar da abundância, e que agora compreendia que sua felicidade verdadeira vinha de ações que tocassem o coração das pessoas ao seu redor. Após os votos, um silêncio emocionado tomou conta do jardim. As lágrimas não eram de tristeza, mas de reconhecimento e gratidão. Cada pessoa presente sentia que estava participando de algo que ultrapassava o simples conceito de casamento. Era a celebração de uma transformação profunda, da possibilidade de união entre mundos diferentes através do respeito, da empatia e do amor genuíno. Depois da cerimônia, a festa continuou de maneira descontraída.
Comida simples, risadas compartilhadas e momentos espontâneos marcaram a celebração. Ricardo e Maria dançaram com Pedro entre eles, sentindo que aquela união não era apenas simbólica, mas a construção de uma nova família, sólida, unida e preparada para enfrentar os desafios juntos. A mudança corporativa e o casamento se entrelaçavam de maneira perfeita. Enquanto Ricardo promovia um ambiente de solidariedade e responsabilidade social na empresa, ele também consolidava uma família baseada em valores que transcendem riqueza e status. A cerimônia simples e cheia de significado tornou-se o primeiro passo concreto de uma vida transformada, mostrando que a verdadeira grandeza se mede pelo impacto que se causa na vida dos outros e pela profundidade das relações que se constrói. Aquele momento marcou não apenas o início de uma nova fase para Ricardo, Maria e Pedro, mas também a materialização de uma filosofia de vida que unia amor, propósito e humanidade, estabelecendo uma base sólida para os projetos e desafios que viriam a seguir. Após o casamento, a vida de Ricardo, Maria e Pedro ganhou um novo ritmo, mas a inquietação que transformou Ricardo não desapareceu. Ele percebeu que sua felicidade não poderia ser completa, enquanto muitas pessoas ao redor continuassem a enfrentar dificuldades semelhantes às que Maria e Pedro superaram. Inspirado pela experiência pessoal, decidiu criar a Fundação Esperança, uma instituição voltada para auxiliar pessoas em situações de vulnerabilidade, oferecendo programas de emprego, bolsas educacionais e apoio à saúde. O projeto começou com uma equipe pequena, formada por pessoas de confiança, motivadas não apenas por salários, mas pelo desejo de gerar impacto real na vida de outros. Ricardo queria que cada programa fosse eficaz, humano e capaz de oferecer mais do que recursos materiais, oportunidades, autoestima e perspectiva de futuro. Maria assumiu um papel ativo desde o início, trazendo sua experiência prática e sensibilidade para entender as necessidades reais das famílias atendidas. Pedro, curioso e atento, observava tudo com interesse, aprendendo sobre solidariedade e responsabilidade social de maneira concreta. Os primeiros beneficiados foram pessoas próximas, algumas já conhecidas pela família, outras encontradas por meio de indicações e visitas aos bairros carentes. Entre eles estava Ana, uma jovem faxineira que havia desistido de estudar por falta de recursos. Com o apoio da fundação, conseguiu uma bolsa para concluir o ensino médio e, posteriormente, cursos técnicos que abriram portas para uma carreira administrativa. A transformação não era apenas financeira. Ana recuperou a autoestima, a confiança em suas capacidades e o sonho de um futuro melhor. Outro caso marcante foi o de Jorge, um mecânico que perdera o emprego e vivia de bicos temporários, sem perspectivas de estabilidade. A fundação ofereceu a ele treinamento especializado e apoio para abrir sua própria oficina, com equipamentos essenciais e acompanhamento inicial. Em poucos meses, Jorge não só recuperou a independência financeira, mas também tornou-se um exemplo para a comunidade, inspirando outros a buscar oportunidades e acreditar em si mesmos. Cada história de sucesso reforçava a convicção de Ricardo. O impacto verdadeiro não vinha apenas de dinheiro, mas de criar condições para que as pessoas pudessem desenvolver suas habilidades, se sentirem valorizadas e participarem ativamente da sociedade. A Fundação Esperança passou a atuar também na educação, oferecendo programas de reforço escolar, bolsas para cursos de qualificação e acompanhamento psicológico para crianças e adolescentes. Pedro, sempre presente, se tornou uma pequena inspiração para os beneficiados, mostrando que a persistência e a curiosidade podem gerar mudanças significativas mesmo em situações adversas. A transparência e o comprometimento com resultados humanos marcaram cada ação da Fundação. Ricardo instituiu avaliações constantes, garantindo que os recursos chegassem efetivamente a quem precisava e que cada iniciativa tivesse impacto duradouro. Maria, com sua experiência direta, contribuía para ajustar os programas de acordo com as necessidades reais das famílias, tornando o trabalho ainda mais eficaz. Nos primeiros meses, a Fundação já mostrava resultados concretos. Pessoas que antes enfrentavam dificuldades extremas encontravam suporte para crescer, aprender e se tornar independentes. Histórias como a de Ana e Jorge inspiravam novos voluntários e parceiros a se engajarem, aumentando o alcance das ações. Ricardo observava cada progresso com uma satisfação silenciosa, sentindo que a vida finalmente adquiria sentido além do lucro e do prestígio. Mais do que assistência imediata, a Fundação Esperança começou a gerar uma rede de oportunidades,
Pequenas comunidades passavam a colaborar, ensinando habilidades, oferecendo mentoria e compartilhando experiências. A filosofia era clara. Cada pessoa ajudada deveria, a seu tempo, se tornar um elo de transformação, multiplicando o impacto. Maria ensinava Pedro que cada gesto, mesmo que pequeno, podia gerar consequências inesperadas e positivas na vida de outras pessoas. A criação da fundação também estreitou ainda mais os laços familiares. Ricardo e Maria encontraram um propósito comum que unia amor e ação social, enquanto Pedro observava e aprendia que responsabilidade, generosidade e coragem eram valores que moldavam não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. O projeto se tornou parte da rotina da família, fortalecendo os vínculos e criando memórias de cooperação e aprendizado compartilhado. O sucesso inicial da fundação mostrou que o gesto de bondade que começou com um simples bolo não era um ponto isolado na vida de Ricardo. Pelo contrário, era o catalisador de um movimento maior, capaz de transformar vidas, inspirar confiança e criar oportunidades concretas. Cada pessoa impactada representava uma vitória silenciosa, um exemplo de que mudanças significativas eram possíveis quando havia comprometimento, empatia e coragem para agir. Assim, a Fundação Esperança se consolidou como um espaço de transformação e esperança, demonstrando que iniciativas voltadas para a valorização humana e a criação de oportunidades não apenas resolvem problemas imediatos, mas também constroem um legado de impacto duradouro. Através de programas de emprego, educação e saúde, Ricardo, Maria e Pedro começaram a espalhar o efeito multiplicador da solidariedade, mostrando que quando a empatia é colocada em prática, o ciclo de generosidade se torna infinito. 5 anos se passaram desde a criação da Fundação Esperança, e a transformação era visível em cada canto do Brasil onde os projetos haviam alcançado. O que começou como um pequeno gesto de bondade, um bolo de aniversário pago por um homem sensível ao sofrimento de uma criança, agora se expandia em milhares de vidas tocadas, histórias de superação multiplicadas e uma rede crescente de solidariedade. Ricardo, Maria e Pedro observavam tudo com orgulho silencioso, conscientes de que cada esforço realizado reverberava muito além das fronteiras de suas próprias famílias. A Fundação passou a ter programas estruturados em diversas áreas: capacitação profissional, bolsas educacionais, apoio médico e psicológico, e mentorias voltadas para estimular o protagonismo de jovens e adultos. Ana, a jovem faxineira beneficiada nos primeiros meses, agora liderava um projeto de apoio escolar em sua comunidade. Jorge, o mecânico que reconstruíra sua vida, orientava novos empreendedores e compartilhava suas experiências para inspirar confiança e coragem. Cada história se transformava em exemplo vivo do efeito multiplicador de uma ação simples, reforçando a filosofia da Fundação. Transformar pessoas é transformar sociedades. Pedro, que já tinha 16 anos, acompanhava de perto o crescimento da instituição. Inteligente, comunicativo e empático, ele se tornara uma presença inspiradora entre os beneficiados, mostrando que mesmo jovens podem fazer a diferença. Nas reuniões da Fundação, ele sugeria ideias criativas, promovia campanhas de arrecadação e se tornava porta-voz de projetos que conectavam adolescentes a oportunidades educacionais e culturais. Ricardo e Maria observavam com carinho, percebendo que a semente que plantaram no coração do filho florescia em iniciativas que impactavam outras vidas. O tempo trouxe novos desafios, é claro. Expandir a Fundação para regiões mais remotas exigiu planejamento, contatos e parcerias estratégicas. Mas cada obstáculo era enfrentado com a determinação de quem sabia que o objetivo final era maior do que qualquer dificuldade: oferecer oportunidades reais e duradouras para quem mais precisava. A equipe se tornara uma verdadeira família, unida por valores compartilhados e motivada por histórias de vidas transformadas. Em 10 anos, o impacto da Fundação Esperança se multiplicou de maneira impressionante. Passou a atuar regionalmente, alcançando cidades do interior, comunidades isoladas e centros urbanos periféricos. Projetos de educação, capacitação e saúde beneficiavam milhares de pessoas. E Pedro, agora com 18 anos, assumia um papel de destaque como jovem líder e porta-voz inspirador. Com a eloquência e sensibilidade que herdara da mãe e a visão estratégica que absorvera do pai, ele mostrava que a bondade, quando aliada à ação concreta, podia gerar ciclos infinitos de transformação. O que começou com um gesto simples, pagar um bolo de aniversário,
transformou-se em um legado vivo e pulsante. Ricardo e Maria, unidos não apenas pelo amor, mas também por um propósito maior, percebiam que cada história de sucesso da Fundação era, na verdade, a continuação de uma cadeia de generosidade que havia começado há tantos anos atrás. A alegria, a esperança e a empatia se espalhavam de maneira quase contagiante, mostrando que a verdadeira riqueza está em tocar vidas e criar oportunidades para que outros também prosperem. E Pedro, sempre observador e divertido, não deixava de trazer leveza aos momentos sérios. Em uma das reuniões de planejamento da Fundação, ao ouvir uma apresentação cheia de números e gráficos, ele interrompeu com um sorriso. Se a gente realmente quer mudar o mundo, vamos começar garantindo que ninguém fique sem bolo no aniversário. Isso é essencial. A equipe riu, mas a frase virou lema interno. Pequenos gestos têm o poder de iniciar grandes mudanças. A história de Ricardo, Maria e Pedro é um lembrete poderoso de que um gesto, por mais simples que pareça, pode desencadear uma série de acontecimentos que mudam vidas, comunidades e, por que não, todo um país. É também a prova de que amor, empatia e propósito não têm preço e podem gerar um ciclo infinito de generosidade. E se você se emocionou com essa jornada, se sentiu inspirado pelas transformações e quer acompanhar mais histórias que mostram o poder da bondade e do impacto humano, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de aprender, se inspirar e lembrar que todos nós temos o poder de transformar vidas com pequenas atitudes. Clica no botão de se inscrever e venha fazer parte dessa corrente de esperança, porque a próxima história que vai tocar seu coração pode estar mais próxima do que você imagina.